Programa Viver é Melhor, hoje falando sobre esporte. Qual a modalidade de atividade física que mais combina com você? Para você não ter mais desculpa de dizer, não sei qual é melhor, qual eu gosto mais, eu não dou certo para atividade física. Ninguém pode falar isso. No programa de hoje, nós vamos mostrar quais são as modalidades, as principais, pelo menos, que a gente tem à disposição para melhorar a nossa saúde completa. Mas antes, gostaria de mandar um grande abraço a Vera Lúcia de Souza, de Contagem, Minas Gerais. Olá, Vera Lúcia. Ela ligou para a gente registrando os nomes de toda a família na terra e no céu da terra para o momento ecumênico de orações. Os nomes serão lidos em instantes aqui no nosso programa. Também a Gleice Ângela Aline Andrade Bergamasco, de Fernandópolis, interior de São Paulo. Olá, Gleice Ângela, seja muito bem-vinda ao nosso programa também. Ela pede preces por sua saúde, por seu esposo, por seu irmão, por seu tio. Os nomes serão lidos também daqui a pouquinho no nosso programa. Você que nos assiste, faça o mesmo. A sua prece, o seu pedido a Deus e também o seu agradecimento. Ligue 0310 07 940. Nós estamos conversando hoje sobre esportes e nós vamos começar falando, é claro, de futebol. Veja o destaque. Futebol é um esporte com curtas explosões de atividade. Em média, uma pessoa pode perder 400 calorias em 45 minutos de jogo. Entre os benefícios, podemos destacar o aumento da densidade óssea. A melhora da resistência cardiovascular favorece o trabalho de vários sistemas do corpo, como o digestivo, o imunológico, o nervoso, o muscular, o esquelético, o endócrino e o respiratório, ativando as suas funções. E o nosso país sabe muito bem sobre os benefícios do futebol. A gente sabe que o futebol, além de ser uma paixão, os homens, as mulheres, todos gostam muito desse esporte, mas ele tem também suas explicações técnicas de benefícios para a saúde. A gente viu ali vários fatores. Qual é o principal ganho para a saúde de quem pratica o futebol? Então, acho que, como foi bem colocado ali, assim, o futebol, como todas as atividades esportivas, atividades físicas, o importante não é a prática em si só da modalidade, sim a regularidade. Com a regularidade, a gente consegue melhorar o nosso sistema cardiovascular, a gente consegue melhorar o nosso sistema osteomuscular, fazendo o quê? Aumentando a massa muscular, melhorando a densidade óssea pelo impacto, você absorve mais o impacto com a atividade, isso favorece o cálcio a permanecer no osso. Então a gente consegue o psicológico, a gente também consegue uma melhora pela convivência social. Então são várias modalidades de melhora que a gente tem no nosso corpo que vão beneficiar o quê? Traduzir o quê? Uma melhora da saúde, que é o mais importante da prática da atividade esportiva. Então, a modalidade em si não é o fator mais importante. Eu acho que você na chamada colocou muito bem que é o quê? A atividade que mais combina com você é exatamente aquela que combina com a pessoa. Por quê? Porque ela vai traduzir o quê? Uma permanência maior dessa pessoa na atividade, porque ela gosta, ela tem o prazer e a permanência dela, a regularidade dela em praticando aquela atividade física, ela vai ter uma melhora no que na sua saúde. Então, em relação ao futebol, o que a gente tem de melhor? Assim, é um esporte, é um dos esportes onde você tem um maior gasto energético durante a atividade. Então, para quem quer perder peso, é uma boa indicação. É uma boa atividade, não só ela, mas é uma boa atividade. Tá? E outras também, da massa muscular, você trabalha braço, trabalha perna, então você tem um aumento da massa muscular. Então, é importante, o futebol é uma das excelentes atividades. Mas, o importante, não só como futebol, como as outras atividades, aquelas pessoas a gente vê só o esportista do final de semana. Era essa a pergunta. Regularidade no futebol não é muito comum. Tem gente que joga sábado ou domingo. Vai lá e só pratica seu futebol no sábado. Isso não é ruim, só jogar futebol só no final de semana, no sábado. O problema é o quê? A pessoa só faz isso. Durante a semana ela não pratica nenhuma outra atividade. Não tem benefício dessa forma? Não. Hoje em dia já é comprovado cientificamente que a pessoa que vai praticar só um esporte no final de semana, isso não tem um benefício para a saúde. E sim, ela corre muito mais risco do que se ela não praticasse. Então, uma pessoa que trabalha a semana inteira, trabalha e estuda, ou só trabalha durante a semana, não pratica nenhuma atividade física, e durante o final de semana vai praticar uma atividade, e muitas vezes acaba sendo uma intensidade grande, que pratica, tiver futebol, que joga em um time de amigos lá, joga 2 tempos de 45 minutos. Esse tempo, 90 minutos, e gera uma intensidade grande, ele corre muito mais risco de ter um problema, uma arritmia cardíaca ou ter lesões osteomusculares muito maior do que uma pessoa que é sedentária. Antes da gente pensar sobre o que é necessário para não correr esse risco,
Para quem que só gosta de futebol, fala, não posso, eu só jogo uma vez por semana, o ideal seria jogar 2 pelo menos? Não, acho que ele pode, se ele só tem tempo, só tem disponibilidade de amigos ou de um local de prática esportiva que ele só joga uma vez por semana, não tem problema. Mas que nos outros dias da semana, que ele pratique uma caminhada, que ele faça alguma outra atividade que dê um condicionamento físico para ele, que ele possa, chegando no futebol, ele diminuir o risco dele de ter uma lesão muscular, uma lesão óssea, uma entorse de joelho, tornozelo, que são as lesões mais comuns no futebol. Tá? E que tenha uma melhora na saúde dele e que ele vai conseguir melhorar a performance dele jogando a sua prática esportiva no final de semana, nesse caso o futebol, e diminuir o risco de ele ter um problema de saúde. Agora, quem é que nunca viu um amigo, um filho, esposo, companheiro de trabalho chegando para trabalhar na segunda-feira com o pé machucado, mancando, alguma coisa inchada? Onde você que se machucou? Jogando futebol. Isso é muito comum. O que fazer para que isso não ocorra? O que é necessário? Então, isso segunda-feira no consultório, metade dos casos são relacionados a isso. Acidentes no fim de semana. Acidentes no final de semana e grande parte de futebol, que a gente é o nosso principal esporte do país. Então, assim, o futebol é um esporte de contato. Então, assim como outros esportes de contato, a lesão é uma coisa inerente do esporte. Então, diferentemente de um esporte sem contatos, é mais um tipo de lesão. O futebol, como outros esportes de contato, a lesão, o trauma, a entorse, a contusão, são lesões que acontecem, independente da pessoa se cuidar ou não. Mas, pessoa fazendo uma prática esportiva durante a semana, uma caminhada, uma corrida, um exercício de fortalecimento, que é muito importante, e a musculação é uma prática que gera muitas vezes alguns tabus, as pessoas não gostam pela palavra musculação, mas quem pratica atividade física e para a nossa saúde, o fortalecimento muscular, ele é muito importante. Não precisa ficar aqui nas pessoas que só fazem musculação levantando cargas excessivas, mas o fortalecimento muscular é importante. E ajuda a prevenir lesões, porque a pessoa começa a ter um equilíbrio melhor, resiste melhor às torções, e isso ajuda a prevenir algumas lesões. Mas esporte de contato, é impossível você não ter lesões. Então, se uma pessoa que não gosta muito de contato, é melhor que ela escolha uma modalidade que ela trabalhe sozinha. Exatamente. Essa é uma característica que tem que se levar em consideração, então, antes de escolher o futebol. Algumas pessoas têm a restrição a convívio social, muitas pessoas. Ou não podem se machucar por problemas de saúde. Então, assim, o futebol não deve ser aquela prática que ela deve escolher como uma prática regular. Mas, participar de vez em quando um futebol entre os amigos não vai fazer mal nenhum para ela. A gente vai falar agora de uma outra modalidade que não é tão comum no nosso país, mas traz muitos benefícios para a saúde, o basquete. Basquete é um exercício aeróbio e por isso desenvolve o condicionamento físico e é ótimo para a saúde do coração. Além disso, a atividade gera perda rápida de gordura e ganho de massa muscular. Em 1 hora de prática podem ser queimadas até 800 calorias. Apesar de não receber tanto destaque, o nosso país também tem grandes jogadores de basquete, a gente tem muitas referências disso. E essa queima de 800 calorias, assim, a gente fica até empolgado, porque é difícil ter uma modalidade que consiga tanta queima. O que o basquete tem como característica para conseguir, então, essa queima de calorias e benefícios para a saúde? Assim como o futebol, o basquete ele trabalha tanto os braços como as pernas. Você tem o salto e o lançamento. A dimensão da quadra é menor do que o futebol, então a pessoa dificilmente ela acaba ficando parada. Então, se ela está atacando, ela está se movimentando, se ela está defendendo, ela tem que se movimentar, então praticamente o atleta ele não para durante o jogo, diferentemente do futebol, que às vezes, em certos momentos, a pessoa está lá parada e o jogo está lá do outro lado, ela está descansando. O basquete não, o basquete você está constantemente ativo na quadra, se movimentando, então isso gera um desgaste energético grande e o gasto calórico. Então, por isso que o basquete é uma boa atividade, pela essa movimentação constante que a pessoa tem. Mas para quem está começando a jogar 1 hora de basquete vai ser difícil, porque até pela intensidade do esporte tem que começar aos poucos? Então, para quem está buscando uma atividade, eu acho que se especificar em uma atividade exclusiva é ruim. Então, para quem é um sedentário, vai querer começar alguma atividade física, eu recomendo não escolher uma atividade física elaborada, e sim começar primeiro o condicionamento físico. Caminhada, alongamentos, fortalecimento, para quê? Para ganhar o condicionamento. E aí sim,
ela partir para uma atividade elaborada, seja basquete, futebol, vôlei, tênis, aonde ela vai sim fazer os movimentos mais elaborados, aprender aí sim o gesto esportivo daquela modalidade e aí sim poder desenvolver melhor a atividade do que ela já começar na atividade específica sem fazer um condicionamento antes, o risco de lesão dela naquela atividade aumenta bastante. A gente sabe que no basquete, no vôlei especialmente, as pessoas que são mais altas têm uma melhor vantagem. O que não significa que quem é mais baixo não possa tentar também a jogar basquete e se divertir com esse esporte. Sim, o futebol, dentre essas coisas, o futebol é o esporte mais popular, talvez por isso que tem uma popularidade grande, não só no Brasil como no mundo, porque no futebol você pode jogar o baixinho, o grandão, o alto, o magro, o gordo, então todos têm espaço desde que ele tenha um certo talento para jogar futebol. Diferentemente hoje em dia no vôlei e no basquete, que são mais difíceis, você tem mais uma seleção natural em relação à idade para esse tipo de atividade. A gente tem histórias do basquete, tem um armador que geralmente não é aquela pessoa tão alta, e hoje em dia no vôlei se criou aquela posição do líbero, que é aquele atleta que não é tão alto, diferentemente dos atacantes, que são hoje em dia, você vê, média 1,90 m para 2 hoje em dia 1,90 m no vôlei não é um cara tão alto. Então hoje em dia, mas não quer dizer que isso a gente vê uma seleção para alto rendimento. A gente está falando da população muito pequena. Então hoje aqui o programa não é voltado para só esse tipo de pessoas, sim para a população em geral. Então quem é baixinho e quem é alto e gosta, não tem problema. Vai achar uma posição que ele pode praticar. Então isso para atividade física não é uma seleção natural, sim. Vai ter algumas restrições, mas se a pessoa gosta, ela vai poder brincar, participar, e isso que é o mais importante. Que ela goste daquela atividade, para a prática de atividade física no dia a dia, ela tem espaço para ela e dá para ela praticar. Agora, lógico, no alto rendimento, aí sim, isso vai ser uma seleção para ela e dificilmente ela vai encontrar, espaço. Vai ter uma dificuldade para encontrar um espaço. A gente viu no começo do nosso programa um dos alunos dizendo que gostava de basquete. A gente sabe que é um dos esportes que são oferecidos nas escolas quando há essa prática. O basquete ajuda de alguma forma o desenvolvimento físico das crianças? Então, eu já vi assim, quando eu era atleta e a gente tinha um contato muito grande com as escolinhas de basquete, a gente treinava junto, eu já vi muitas crianças se desenvolverem, o crescimento estatural, a pessoa tem um crescimento estatural, assim, mas a atividade física em si, independente da atividade física, que seja vôlei, basquete, handebol, futsal, futebol, que são as mais praticadas nas escolas, tá? Ela promove o desenvolvimento da criança, seja o desenvolvimento físico e mental são os mais importantes. A gente tem trabalhos científicos mostrando que a criança que é sedentária e começa a fazer uma atividade física regularmente, melhora o seu desempenho na escola, diminui as faltas dela na escola, então você tem o desenvolvimento motor dela maior, então isso ajuda. Então só isso eu acho que é suficientemente para mostrar que o quão é importante a atividade física para a criança, seja qual ela goste, seja a queimada, que ela faça todo dia queimada, isso vai trazer um benefício para ela. Vamos colocar a família toda para se movimentar. E você vai ver aqui no programa ainda hoje uma reportagem do Instituto de Educação José de Paiva Neto em São Paulo, de uma aula que as crianças gostam muito e elas contam para a gente quais são os benefícios que percebem. Falaremos sobre isso daqui a pouquinho e depois do intervalo também falaremos sobre corrida. Cada vez mais pessoas estão fazendo essa escolha. Quais os benefícios, os cuidados? Veja daqui a pouquinho.